Bartolo acerta com os colonos da fazenda o preço da venda dos grãos de café. Mateu volta para a pensão após mais um dia falhando em encontrar trabalho. Mateu entra em seu quarto e se alegra em encontrar Aninha nos braços de Juliana. Mateu questiona se Marco Antônio trouxe a menina de volta e Juliana diz que foi Paola que ele trouxe Aninha, já que o rapaz não a quer mais ver em sua vida. Juliana diz que não tem motivos para odiar Marco Antônio e muda de assunto ao perguntar se Mateu arranjou um emprego. Mateu diz que não conseguiu trabalho mais uma vez por conta dos boatos que é anarquista. Mateu declara para Juliana que a partir de agora é um anarquista. Janete e Josué retornam para casa após assistirem uma peça de teatro. Janete dispensa Antenor após o dia de trabalho. Josué diz a Janete que irá tomar banho, enquanto ela o esperará para jantar. Luísa e Antônia comentam sobre a vida de mordomias de Josué às custas de Janete. Luísa diz a Antônia que Marco Antônio não foi visitar Janete desde que ela se mudou com Josué. Antônia comenta que tanto Marco Antônio quanto Francisco abandonaram Janete para correrem atrás de italianas. Luísa comenta que Janete se amaziou com o cocheiro com a idade de ser filho dela. Janete interrompe as fofocas das criadas e ordena que elas se apressem com o jantar. Luísa diz que Janete está perdidamente apaixonada pelo amante. Naná pergunta se Antenor está gostando do emprego e o rapaz diz que não pode se queixar por não encontrar algo melhor. Naná diz para Antenor que está preocupada de viver na casa de Paola, já que Tizil e José Alceu encontraram com Maria do Socorro. Antenor questiona se Naná ainda odeia Maria do Socorro e a mulher diz que não esqueceu do jeito que a ex-sinhá lhe tratava quando era escrava. Antenor tranquiliza Naná e diz que a família de Gomecindo a esqueceu e que ele é o pai de José Alceu para todos os efeitos. Francisco oferece uma taça de vinho para Anacleto. Francisco pergunta se Paola devolveu Aninha para Juliana, que diz que a moça mal conseguiu reagir de tanta emoção. Inês diz que a melhor decisão era entregar a menina para Juliana e Anacleto concorda, dizendo que é uma a menos para chorar em seus ouvidos. Francisco repreende o comentário de Anacleto e Paola pede que o pai não perturbe seu marido. Francisco se irrita e diz que irá se deitar. Paola vai atrás do marido. Anacleto se defende dos olhares de julgamento de Inês. Paola pergunta o que está afligindo Francisco, alegando que nunca viu o marido nesse estado. Francisco pede que Paola o deixe. Paola insiste e Francisco diz que está sendo afetado por seus negócios. Paola questiona o porquê de Marco Antônio viajar num momento tão delicado e Francisco diz que não poderia manter o filho por perto no estado de fúria em que se encontrava. Paola questiona Francisco se alguma de suas fábricas faliu. O italiano diz que ainda não, mas que não sabe como evitar. Francisco pede que Paola não se preocupe com ele e que foque em sua fábrica de macarrão. Paola diz que é capaz de vender sua fábrica para ajudar o marido se for necessário. Francisco pede que Paola não chegue a esse extremo. Paola diz que quer ajudar Francisco, pois acredita que morrerá se algo acontecer com o marido. Francisco promete a Paola que está apenas cansado e que nada vai acontecer com ele. Paola e Francisco se beijam e se entregam à paixão. Maria do Socorro diz a Gomecindo que Deus não deixará que nada aconteça com ele. Gomecindo diz que não se lembra de ter enfrentado uma crise tão grave quanto a atual. Maria do Socorro diz a Gomecindo que o dinheiro das vendas das fazendas de Augusto podem ajudá-lo, mas o fazendeiro diz que não quer se aproveitar do dinheiro de seu genro. Gomecindo diz que não acredita que o genro conseguirá bons compradores para as terras, já que os estrangeiros preferem terras virgens para construir seu próprio império. Maria do Socorro teme que Augusto esteja mentindo para eles. Augusto retorna para casa e pensa em contar a novidade para Gomecindo no dia seguinte. Augusto entra na cozinha para jantar e, de repente, Florinda o surpreende apenas de camisola. Augusto corteja Florinda, que diz que voltará para seu quarto. Augusto diz que foi bom encontrar Florinda, pedindo que a empregada lhe prepare algo para jantar. Florinda se nega a preparar o jantar para Augusto, que pressiona a empregada a não rebater suas ordens. Florinda diz que chamará Mariana para esquentar seu jantar. Augusto diz que perdeu o apetite e irá dormir. Florinda comemora por conseguir espantar Augusto. Amadeu diz a Hortência que conseguirá vender o sobrado por um bom preço após terminar as obras. Amadeu diz que não quer jogar o dinheiro de Hortência fora. Hortência questiona se Amadeu conversou com o Ivan Maurício. E o rapaz diz que poderá esperar o julgamento em liberdade. Amadeu comenta que o advogado garantiu que ele não será condenado pela morte de Hernandes. Dolores questiona a certeza do advogado. E Amadeu diz que o advogado alegará legítima defesa no momento da execução do espanhol. Hortência defende o marido e Dolores questiona como a filha pode ter certeza das intenções de Amadeu quando matou Hernandes.
Amadeu repreende Dolores e Hortência pede para mudar de assunto. Hortência conta ao marido que Marco Antônio devolveu Aninha para Juliana. Durante o café da manhã, Augusto diz que não comparecerá às sessões da Câmara dos Deputados porque terá que buscar Angélica na fazenda. Maria do Socorro se alegra pelo retorno da filha e Augusto conta que precisa da esposa para assinar os documentos da venda das fazendas. Gomesindo se surpreende com a notícia e Augusto conta que conseguiu fechar um bom negócio com os compradores das terras. Rosana questiona se Angélica pretende assinar algum documento e Augusto diz que a esposa terá que assinar. Rosana diz que Angélica não fará isso nem amarrada. Maria do Socorro teme que Angélica relute em assinar os documentos. Gomesindo diz que Angélica deve respeitar Augusto por ser sua esposa. E Rosana diz que sua irmã é incapaz de seguir regras. Maria do Socorro sugere que Gomesindo acompanhe Augusto na viagem. Rosana pergunta se Florinda não quer acompanhar Gomesindo e Augusto na viagem, com o intuito de visitar seus pais na fazenda. Florinda diz que não poderia, pois assim não voltaria para a cidade. Augusto pergunta por Bartolo a Matilde, que diz que o italiano está no depósito de café. Maria do Socorro pede que Augusto tenha bons modos ao tratar com Angélica sobre a venda das fazendas. Maria do Socorro se despede de Gomesindo, que parte com Augusto rumo à ferrovia. Gomesindo e Augusto viajam em um trem rumo à fazenda. Gomesindo reforça que Augusto deve exercer sua autoridade de marido com Angélica. Augusto diz que as coisas não funcionam desse modo com Angélica. E Gomesindo recorda de quando sua filha era uma menina. Gomesindo diz que na infância, Angélica era uma menina doce e afirma que não entende que uma filha se tornou uma mulher tão rígida. Gomesindo diz que Angélica mudou quando descobriu o caso de Augusto com Paola. Augusto pede que Gomesindo não recorde essa situação e afirma que Angélica terá que assinar as escrituras de qualquer forma. Angélica diz a Bartolo que pensou que o trabalho seria tão vantajoso para ela quanto para os colonos. Angélica teme que os trabalhadores pensem que foram enganados por ela, alegando que não consegue lidar com a situação difícil deles. Bartolo promete ajudar Angélica a lidar com os colonos. Angélica e Bartolo partem rumo a outra das fazendas. Gomesindo questiona se o negócio que Augusto fechou inclui o café guardado dos depósitos, mas o deputado nega, afirmando que queriam pagar um valor baixo pelos grãos. Gomesindo diz que Augusto fez um bom negócio, pois não acredita na subida do preço do café. Gomesindo questiona o que Augusto fará com o café guardado, mas o deputado diz não saber. Francesco se despede de Paola e de sua filha. Paola promete ao marido que tudo dará certo para ele no trabalho. Luísa e Antônia aprontam a bandeja do café da manhã de Josué, a qual Janete decide levar para o amante. Luísa e Josué comentam sobre o comportamento submisso de Janete, alegando que ela não fazia o mesmo por Francesco. Luísa alega a Antônia que há algo em Josué que fez Janete ficar mansa, sugerindo que o rapaz é bom dos momentos íntimos com a madame. Luísa desconversa e pede que Antônia lhe ajude a preparar o almoço. Josué diz que Janete deveria ter deixado-o dormir um pouco mais. Janete diz que irá até a casa bancária de Francesco para buscar dinheiro. Josué questiona se Janete não fez acordos com o ex-marido, mas ela lhe afirma que precisa buscar algum dinheiro que está guardado na casa bancária. Janete pede que o amante se tranquilize, pois Francesco é honesto. Josué diz que pensou que Janete estava com dinheiro em mãos, mas ela diz que os investimentos estão bem guardados. Josué sugere acompanhar Janete, que nega a companhia. Janete diz temer que Marco Antônio faça mal ao amante. Janete pede que Josué espere do lado de fora da casa bancária, pois promete não demorar. Antenor pergunta para onde os patrões irão depois da casa bancária, e Josué diz que Janete irá decidir. Francisco pede que Janete se sente e logo pergunta o que a esposa deseja. Janete pergunta por Marco Antônio, e Francisco conta que o filho foi a Manaus a seu pedido. Janete se surpreende com a decisão do ex-marido, que diz que os motivos da viagem não são da conta da ex-esposa. Janete diz a Francisco que precisa retirar algum dinheiro. Antenor pede que Josué se mantenha calmo, mas o rapaz teme que algo esteja acontecendo. Francisco diz a Janete que o governo liquidou o Banco da República e por isso os bancos quebraram. Janete pergunta se a casa bancária de Francisco quebrou, e o italiano afirma que não. Janete insiste para que Francisco lhe entregue seu dinheiro.